Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os brushes, que são ferramentas muito interessantes tanto no Illustrator quanto no Photoshop. Tem algumas diferenças em relação a um programa e outro. Nesse aqui a gente vai se concentrar nos brushes do Illustrator, ok? Então vamos começar. Existem 5 tipos de brushes. Os pincéis, que são os pincéis, né? Para quem tem o Illustrator em português. Os pincéis caligráficos, os pincéis de difusão, que são chamados de scatter brushes, os pincéis artísticos, que são os art brushes, os pincéis de cerdas, os Bristol brushes, e os pincéis padrão, que formam os padrões, os patterns. Então vamos ver cada um deles. Então eu vou dar um zoom aqui para você ter uma visualização melhor. Para você abrir a ferramenta de brushes, você vai em Window, Brushes. Então a gente tem a janela de brushes. A gente tem a biblioteca aqui, o menu de bibliotecas, aqui o painel de bibliotecas, que as versões mais novas do Illustrator trazem essa biblioteca, e a gente tem novo brush, quando está ativado aqui, tá? Quando tiver algum brush aqui ativado, vão abrir as outras duas janelas. Então, a ferramenta brush a gente consegue no painel da esquerda. Então, a gente vai pegar o caligráfico, é aquele brush onde você consegue fazer desenhos. Então, você pode desenhar da forma que você quiser, pode diminuir a espessura do brush ou aumentar, no caso aqui 0,25, é como se você tivesse um lápis à mão, tá? 7 pontos de espessura. Aqui você tem alguns ponteiros que você pode alterar o seu brush. Por exemplo, eu vou mudar o ponteiro aqui, vou pegar a ferramenta e vou desenhar. Ó, eu já aumentei a espessura da ponta desse brush. Se eu trocar aqui, eu tenho um brush com essa configuração. Se eu trocar para outra, eu tenho um brush com essa configuração e assim por diante. Esse é o normal, tá? O brushzinho normal. Esse é o brush caligráfico. Você tem a configuração básica e aí você muda o brush, você consegue mudar as pontas dos brushes. Aqui, básico, 3 pontos de espessura com a ponta. Aqui é bom para você desenhar cabelos, ok? E agora vamos para o próximo tipo de brush, que é o scatter brush. O scatter brush são pincéis de difusão. Como que você pode fazer isso? Você tem duas maneiras. Você pode criar seu próprio brush e usar a biblioteca de brushes. Para criar seu próprio brush, por exemplo, eu vou pegar uma forma aqui, vou desenhar uma estrela. Vou aplicar um preenchimento na estrela, preenchimento preto, vou tirar o contorno aqui e vou clicar em novo brush e vou clicar aqui, ó, scatter brush e vou dar um ok. Aí eu vou colocar aqui estrela e vou dar um ok. Ele vai aparecer aqui em cima. E aí eu vou pegar, vou desenhar, por exemplo, com a ferramenta caneta, vou desenhar uma linha qualquer. Vou tirar esse preenchimento e vou aplicar esse padrão aqui, ó. Ele aplicou várias estrelinhas. Você pode mudar aqui na escala, a escala do desenho, só que ele vai mudar o tamanho da linha que você traçou e não o tamanho do desenho. Se você quiser diminuir o tamanho do desenho, você vai ter que dar um duplo clique no tamanho do desenho aqui e mudar aqui, ó, o tamanho para 48, por exemplo, e dar um ok. E dar um Apply to Strokes. E aí ele vai aplicar. Aqui estava selecionado, vou mudar aqui. Você vai dar um duplo clique aqui no painel de ferramentas, vai aplicar, por exemplo, 30% e vai dar um ok. Apply to Strokes. Aí ele vai fazer estrelinhas menores. Ok? E você também pode pegar o brush com esse definido e desenhar um traço. E aí ele vai fazendo as estrelinhas, ó, conforme o comprimento do seu desenho. Mas você também pode configurar, por exemplo, aqui,
o espaçamento de 100% entre um e outro. Você pode diminuir para 30% e dar um OK, Apply to Strokes. Aí você vai fazer estrelinhas um pouco menos separadas. Então, isso tudo você pode configurar com esse padrão Scatter. E, além de construir seu próprio brush, você pode também usar a biblioteca. Então, você vem aqui, você tem os artísticos, você tem os decorativos. Decorativo Scatter. E aí você vai vir aqui e vai ver que vai ter uma biblioteca bem legal de vários desenhinhos. Aí você pode, por exemplo, usar esse mesmo traço aqui e aplicar esse tipo de estrela aqui, ó. Só que aí você configura aqui o espaçamento, ó, já você tem pouco espaçamento, aí você coloca aqui 100% e aqui 100% e dá um OK, Apply. E aí você vai ter uma dispersão de estrelinhas conforme a sua necessidade. E tem vários outros aqui, eu tenho coração, posso aplicar os coraçãozinhos aqui, aí assim, do jeito que você achar mais legal. Lembre-se, Scatter Brush, pincel de dispersão. O próximo que a gente vai trabalhar são os artísticos. Os artísticos, eles funcionam como se fossem pincéis de pintura, que a gente está acostumado nos pincéis de, por exemplo, de aquarela, de lápis, esse tipo. Então, a gente vai pegar o brush aqui e vai na biblioteca e vai encontrar aqui, ó, artísticos. Então, a gente tem os caligráficos, os lápis, os tintas, os paintbrushes, os canetas e aquarelas. Então, quando abrir esse aqui, você tem uma série de tipos de pincéis para aquarela. Então, se eu clicar num desses pincéis, ele vai para o meu painel aqui, e se eu fizer um traço, ele vai aplicar o controle de aquarela. Lembrando que para você modificar a cor desse pincel, você pode modificar. Por exemplo, eu vou clicar no verde. Aqui está selecionado. Vamos pegar o pincel, vamos clicar. Deixa eu tirar essa seleção aqui, vamos clicar na cor verde, vamos aplicar um contorno verde aqui, vamos pegar o pincel e vamos marcar. Aí ele vai fazer verde do jeito que você achar. Se você quiser pintar, você vai pintar. Ó, você pode pintar desse jeito, você pode mudar a espessura, fazer um pincel bem grande, aí vai depender do que você quer aplicar com esse pincel. Aí tem os outros tipos, tem, por exemplo, os pincéis, as tintas, aí abre um outro set de pincéis. Então, a gente tem tintas aqui. Pega o pincel, lembrando sempre com a ferramenta brush, aí você tem tinta, você tem spatter, ó, que são as manchinhas de tinta. E dentro dos artísticos, a gente tem outro tipo também, que é o de dispersão. Ó, também pode fazer os pincéis. O outro tipo de pincel que a gente vai trabalhar agora são os do tipo pattern. Então, seguindo, eu vou abrir um novo artboard aqui. Seguindo o nosso... Você pode tanto customizar, lembrando que todos esses tipos de pincéis você pode customizar. Então, eu vou fazer uma estrela aqui, com preenchimento verde. Vou clicar aqui. E vou pegar essa estrela e vou no novo brush e vou fazer do tipo padrão. E vou dar um OK. Então, ela vai abrir uma linha contínua. E com esses controles aqui, você pode mexer na escala, diminuir a escala. Esses contínuos, quem tem as versões mais antigas do Illustrator, vai encontrar poucos desses controles. Mas quem tem a versão mais nova, tem vários controles. O Auto Sliced, o Auto Overlap, o Auto Centered, que aí ele vai centralizar, mas ele vai dar uma deformada. E a gente tem o nenhum, que aí ele não vai colocar nenhum nos cantos do seu brush. E aí, se você quiser que seja nenhum, aí você escolhe qual que você quer. Auto Between, eu vou escolher o Auto Sliced, que vai deixar a forma certinha da minha estrela. E vou dar um OK. E aí, o que você precisa fazer? Eu vou fazer aqui uma elipse para você ver como é que vai ficar utilizando esse brush. Aí, eu vou tirar o preenchimento. Vai ficar com essa forma aqui.
Aí, se você quiser diminuir, por exemplo, quer deixar com estrelinhas mesmo, você vai fazer assim, ó. Você vai diminuir o tamanho, dar um preview para ver se ficou do jeito que você queria, era isso que você queria. E aí você pode mexer aqui, ó, flip along, flip across, você pode mexer, adicionar espaço para caber, caminho aproximado, isso tudo você pode mexer. O que você não vai poder fazer aqui é alterar a cor, tá? Porque a cor chave aqui é o verde. Aí apply to strokes. Para alterar a cor, você vai ter que usar o recurso Recolor Artwork, que é o recurso onde você escolhe uma pastinha de cores aqui e ele vai mudando a cor conforme você define. E aí você dá um OK aqui e ele vai fazer um brush, um novo brush com aquela mesma forma, porém com a cor que você escolheu. Certo? Então a gente trabalhou com todos os tipos de pincéis. Os pincéis de cerda, que são os últimos, você tem aqui, ó, Bristol Brushes. Aí vai abrir uma biblioteca e você tem uma série de cerdas aqui prontas. Aí você pode escolher uma e começar a trabalhar com a cerda que você escolheu. Para que serve? Para pinturas artísticas, para desenhos vetoriais que você possivelmente possa criar. E aí você usa esse tipo de pincel. Então você pode fazer as pinturas, ó, como se fosse um rendering. Você vai passando e vai pintando. É assim que funciona. Certo? Então essa foi uma aula mostrando como você pode fazer ou criar seu próprio, usar a biblioteca de brush e fazer seu próprio brush. Gostou? Dá um like e até o próximo. Tchau!